E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Continuando os modelos de produção. Tem uma aulinha aí sobre Taylorismo e Fordismo. Na sequência cronológica, a gente aborda Toyotismo. Taylorismo, finalzinho do século XIX. Fordismo, iniciozinho do século XX. Toyotismo vem após a Segunda Guerra Mundial. Então, é o modelo mais jovem dos três. Tá? Lembrando que o mundo foi fordista basicamente até a década de 70. Desde então, o modelo toyotista ganhou mais espaço. E é um modelo de origem japonesa. Inclusive, existem questões que falam o seguinte, que foi o toyotismo o grande responsável pelo crescimento do Japão após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o toyotismo ajudou o Japão a se reerguer após a destruição causada, sobretudo pelos norte-americanos, né, lá no contexto da Segunda Guerra Mundial. Beleza, vamos lá. Você já sabe, toyotismo, modelo japonês que surgiu após a Segunda Guerra dentro da fábrica da Toyota. Foi pensado por vários engenheiros da Toyota, né? A gente não pode pontuar só uma pessoa aqui não, tranquilo? E muita gente acha que foi Toyo que criou o modelo toyotista porque aprendeu que foi o Ford que criou o Fordismo. Não existe Toyo, né? Foi dentro da fábrica da Toyota. Olha que legal, o modelo é japonês. E daí a gente tem que pensar o seguinte, surgiu após a Segunda Guerra Mundial. É muito fácil você entender isso. Como que estava a população japonesa adulta do sexo masculino após a Segunda Guerra Mundial? Você vai pensar, a Juninho estava morta, né? Porque a moçada tinha ido para a guerra. Beleza, estava reduzida, estava morta. Portanto, faltava o que no Japão? Faltava mão de obra. Foi um momento de escassez de mão de obra, a verdade é essa. E se falta mão de obra, nada melhor do que você pensar na robotização da produção. Por isso, eu particularmente, quando eu penso em Japão, eu penso em robô. Daí talvez a certa conexão que existe entre japonês e robô. Japonês é aficionado, é isso mesmo, Vitinho, que eu posso? É aficionado? Aficionado, Vitinho, que é o cara das palavras aqui, pelos robôs. Então, agora você já sabe por que os robôs chegam em um momento de necessidade, em função de uma certa escassez de mão de obra. Juninho, mas eu sei que a robotização gera desemprego estrutural, que é aquele desemprego causado pela substituição de homens por máquinas. Ok, a robotização gera desemprego estrutural sim. Gera desemprego estrutural em um país que tenha muita gente para trabalhar. No Japão, a robotização não gerou desemprego estrutural porque existia uma certa carência de mão de obra. Então você tem que conseguir fazer essa relação. O modelo foi pensado para o Japão. Foi criado no Japão. Agora, se o resto do mundo copiou o modelo e teve problemas com o desemprego no contexto toyotista, problema do resto do mundo, que copiou o modelo para uma situação demográfica diferenciada. Deu para entender? Beleza. Primeira característica toyotista, então, robotização. Segunda, a que mais cai. Eles adoram cobrar a comparação entre toyotismo e Fordismo. No Fordismo, tem estoque. No toyotismo, a produção é em just in time, ou seja, produção sem estoque. Só uma coisa, o modelo toyotista pode aparecer na sua questão como sendo o modelo pós-fordista. Se aparecer na prova toyotista ou pós-fordista, caixa, é a mesma coisa, beleza? Agora aqui, produção em just in time, produção sem estoque. E é muito interessante você entender por que a produção no toyotismo é sem estoque. Primeira coisa, o modelo é japonês? É. No Japão, tem espaço sobrando? Não, é um país bem reduzido territorialmente. Se não tem espaço sobrando, não é inteligente você manter um estoque, porque o estoque é feito em uma região que tem espaço, você gasta com espaço, você compra um lote, você aluga uma propriedade. E isso significa gasto. No Japão, um pedacinho de terra é muito caro. Sendo muito caro, se você for ter estoque, você precisa de espaço no Japão. E você vai ter muito gasto com esse espaço. E não é inteligente você ter gasto com espaço, porque o gasto minimiza o seu lucro. Então, por que a produção no toyotismo é em just in time? O primeiro motivo está aí. Você já sabe, é sem estoque para evitar gastos com o espaço. Dominado? Segundo motivo para a produção ser sem estoque.
Evolução tecnológica, o modelo é japonês. A evolução tecnológica é muito rápida. E a evolução tecnológica sendo muito rápida, é uma burrice você ter estoque. Porque rapidamente, se o seu estoque não for totalmente vendido, ele poderá se tornar obsoleto. Pense no celular, estoque de celular. Se você uma empresa faz um estoque de celular, e não consegue escoar essa produção, sei lá, em 6 meses, ela já vai ter um produto obsoleto, porque a tecnologia avança muito rapidamente. E no Japão, o modelo japonês é assim. Segundo motivo, então, para não ter estoque, você já sabe, a rápida evolução tecnológica. Terceiro motivo para não ter estoque, personalização da produção. No modelo toyotista, diferentemente do fordista, você tem personalização da produção. Você produz de acordo com a demanda do mercado e como o mercado quer. Por exemplo, tem uma questão aí de um vestibular do Rio de Janeiro, se eu não me engano é da UERJ, que fala da linha de geladeira Brastemp IU. A Brastemp criou uma linha de refrigeradores chamada Brastemp IU. Você personaliza o seu produto. Você decide a cor que você quer. Ah, eu quero a porta de cima da geladeira verde, a de baixo, sei lá, amarelo. A geladeira vai chegar assim para você. É a personalização da produção. Em algumas lojas da Nike, por exemplo, você já pode montar o seu Nike. Você chega e fala assim, eu não quero nenhum modelo desse, eu quero montar o meu. Inclusive, eu quero colocar o meu nome, Juninho. Beleza, ok. Eles vão fazer isso. É personalização da produção. Se a produção é personalizada, como que você vai fazer um estoque? Se você não sabe o que o seu consumidor vai querer. Até mesmo nessas redes aí de alimentação tem o Subway. O Subway é meio que assim, né? Porque você chega lá e define o que você vai comer na hora, vai montar aquela coisa toda. A produção é bem personalizada, não tem como você ter estoque. Portanto, você já entendeu por que é just in time, beleza? Só lembrando, se a produção é sem estoque, a logística tem que ser muito boa. Imagine produção automobilística, produção de carros sem estoque. Da mesma forma que não existe o estoque do produto final, não existe o estoque da peça. Então a peça tem que ser entregue em tempo real. À medida que você vai produzir, por exemplo, 1000 carros, você precisa de 5.000 pneus na hora que você começa a produzir. E daí o fornecedor de pneus vai lá e entrega os pneus. A logística tem que ser perfeita para que o just in time funcione. Ok? Outra característica toyotista, participação nos lucros. Como assim participação nos lucros? É uma forma que o toyotismo encontrou para envolver ainda mais o trabalhador com a empresa. Porque se ele participa dos lucros, ele trabalha na empresa como se a empresa fosse dele. A produtividade da empresa explode, a empresa ganha mais e o trabalhador acaba beliscando um pouquinho do lucro. Tá? Essa participação nos lucros ocorre de forma proporcional, né? Não fique achando você, agora eu trabalho, por exemplo, na Vale e daí a Vale teve um lucro X, metade é meu. Não, não é isso. É de acordo, né, com o seu ganho. Tá ok? Isso gera a maior produtividade da empresa, mas por sua vez está gerando um efeito colateral muito grande nos trabalhadores, que é a situação de estresse. Já que ele tem que bater meta atrás de meta para participar dos lucros, né? Já que ele tem que ser extremamente produtivo, isso acaba gerando um certo estresse nos trabalhadores. E as empresas se deparam com um novo problema, que são os casos, né, de afastamento de funcionários em função de atestados médicos, o estresse gerado pelo trabalho excessivo e assim vai. Mas enfim, por hora, parece ainda mais rentável que os funcionários participem dos lucros do que a não participação. Ele tem que bater meta, em contrapartida, ele vai participar dos lucros. O efeito colateral poderá ser esse estresse gerado, esse certo desgaste do funcionário, beleza? Células de produção. Dentro de uma empresa, hoje existem grupos de trabalho e estes grupos competem internamente. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o da Fórmula 1. Uma equipe de Fórmula 1 normalmente tem 2 pilotos. Adivinha por quê? Para ter uma competição interna. Essa competição interna gera o crescimento da própria empresa, ok? São as células de produção, são os grupos de produção, tá? E sempre vai ter um grupo que se destaca mais. Por isso que em algumas redes aí de lanchonetes você tem o funcionário do mês. Ele se destacou.
Ele se destacou porque ele foi o mais produtivo. É como se ele fosse uma pequena célula de produção dentro de várias empresas. Portanto, nós temos um ambiente de competição. Quem ganha a competição se beneficia, muitas vezes com remuneração. Ok? Beleza? Também, em princípio, o toyotismo, acho que você está sentindo aí que o toyotismo não está restrito somente à fábrica da Toyota, né? O mundo hoje é toyotista. Várias empresas seguem todos, ou pelo menos alguns, né, princípios toyotistas, tá? Para fechar, última característica toyotista, qualidade total do produto. A gente não pode esquecer que o modelo é japonês e a população do Japão é bem sistemática, bem metódica, né? É só você pensar na culinária japonesa. Eles desenham na comida. Eu adoro comida japonesa. Diferentemente da nossa comida, né? Que a gente faz feijoada, que eu também adoro. Mas não tem o mesmo zelo que o japonês tem. Então são pessoas muito mais metódicas, né? E daí isso está dentro do toyotismo também. Eles se preocupam demais com a qualidade da produção. Por isso que muita gente fala que os carros da Honda, modelo japonês, e os carros, obviamente, da Toyota, são os melhores, os mais silenciosos, não quebram nunca. Eu tenho um amigo professor de matemática que tem um carro da Toyota, um Corolla. Acho que já tem uns 15, 20 anos. Pergunta se ele quer trocar. Acho que é isso mesmo, uns 15 anos que o Marcelinho tem um carro da Toyota. Beleza. Então tá aí. Qualidade total da produção. E daí vem um negócio que é interessante demais. Como que eles conseguem manter esta qualidade? Uma das formas de manter essa qualidade total da produção é através da horizontalização da produção. Lembra que no Fordismo a produção é verticalizada? O Ford fazia tudo? Olha só, é muito difícil uma pessoa, uma empresa, melhor dizendo, né, dominar com grande qualidade todas as etapas do processo produtivo. Talvez seja muito melhor você ter excepcionais fornecedores. Você pegar o melhor fornecedor de pneus, o melhor fornecedor de rodas, o melhor fornecedor de estofados para você ter o melhor produto, tá? E daí a gente rompe com a produção verticalizada do Ford e entramos na produção horizontalizada. Por isso que as automobilísticas hoje não são mais chamadas de fábricas, são chamadas de montadoras. Se na prova aparecer que a produção é terceirizada, tá ok. Quer dizer que você vai ter fornecedores, você não irá fazer, melhor dizendo, tudo. Tá entendido? Eis as principais características toyotistas. Agora, se você fizer a questão, com certeza, um destes itens irá aparecer e você vai acertar. É isso aí. Abraço.